Queridos irmãos e amigos, bom dia a todos. Gostaria de desejar a todos um feliz sábado, a todas as pessoas que estão presentes nesta manhã. Queridos irmãos e amigos, nós estamos aqui neste dia de sábado para honrarmos e louvarmos ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra. A única coisa que nós devemos, na verdade, fazer em tempo de pandemia é estarmos ao lado de Deus, nosso Criador, nosso Pai Celeste. Queridos irmãos e amigos, eu gostaria de orar antes de mais convosco, mas antes vamos escutar um louvor que eu vou passar agora, depois vamos entrar em oração e entramos na palavra, tá bom? Então, muito obrigado. As novas vá proclamar, salvação de graça, vinda desfrutar. Oh, que o mundo inteiro ouça anunciar, tudo o que quiser é vir, tudo o que quiser venha receber, ouçam todos essa boa nova ouvir. Pai Celeste que convida assim, tudo o que quiser é vir. Quem quiser agora exercitar, eis a porta aberta, junto desentrar. É Jesus caminho para a salvação, tudo o que quiser é vir. Ouçam todos essa nova ouvir. É o Pai Celeste que convida assim, tudo que quiser é vir. Que fiel promessa tens ao pecador, queres ter a vida, meu Salvador. Ele é tudo essa boa nova ouvir. É o Pai Celeste que convida assim, tudo que quiser é vir. Vamos orar. Eterno Deus e eterno Pai, grato te estamos pela vida, saúde que tu nos dás, Pai Santo, nesta manhã. Pai, nós queremos vir a Ti de coração grato, te dizer muito obrigado por todas as graças e as bênçãos que Tu nos tens dado, Pai, dia após dia. Perdoa, Pai Santo, todos os nossos pecados e faltas e ajuda-nos a estarmos cada instante da nossa vida mais próximos de Ti. Pai Santo, neste momento eu quero me esvaziar inteiramente e me entregar em Tuas mãos para que sejas Tu, Pai, a me encher do poder do Espírito Santo para poder falar a Tua palavra ao Teu povo. Pai, quero Te suplicar a Tua presença no coração de cada pessoa que está presente nesta manhã e os que estarão presentes a ouvir essa gravação, seja por via Facebook ou outro órgão de comunicação, Senhor. Pai, transforma-nos, edifica as nossas vidas, perdoa, Pai, corrige-nos e ensina-nos o Teu caminho. Estamos aqui nessa manhã para Te dizer, Senhor, nós queremos, Senhor, herdar a vida eterna. Esta é a única razão que nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Te louvamos, Pai, e Te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez nesta manhã. Quero saudar a todos os meus amigos ao redor do mundo, familiares, queridos irmãos e irmãs que estão
neste momento ou virão a ouvir esta mensagem através do Facebook. Queridos irmãos e amigos, nós estamos aqui por uma razão específica, por ser um dia de sábado, dia de louvor e engrandecimento do nome de Deus, nosso Pai Eterno. Se nós abrirmos a palavra de Deus, nós veremos que lá em Êxodos 20, Deus pede-nos para que nós entremos em memória, em memorial, lembrando os tempos da criação em que Deus se repousou de toda a sua obra. Então nós somos requisitados a guardar o sábado. Vamos abrir, por favor, as nossas Bíblias, sem perda de tempo, em Êxodos 20, por favor. Êxodos 20. E vamos ver por que razão, na verdade, nós estamos aqui nesta manhã. O que é que nos leva a isso? Diz assim a palavra de Deus. Então, vamos, Êxodos 20, versículos 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Aqui está uma das razões, queridos irmãos e amigos, que nós estamos reunidos nesta manhã. Por pedido divino do nosso Pai Celeste, é-nos requisitado virmos em honra, para lhe dar honras e glórias a todos os sábados, em memorial da criação. E quando nós estamos diante de Deus, é óbvio que nós vamos ouvir aquilo que Deus vai nos dizer. Estamos aqui para ouvir, obviamente, a palavra de Deus. Eu gostaria de ler também Êxodos 31, para ver a importância da guarda do sábado. Êxodos 31, versículos 13. Vamos abrir a palavra de Deus. Êxodos 31, versículos 13. Assim diz a palavra de Deus: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis os meus sábados, porquanto isso é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifico. Portanto, versículos 14, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. Vamos passar ao versículo 16. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. Escutem agora, meus queridos irmãos e amigos, parte final do que vai dizer aqui a palavra de Deus. Assim diz Deus: entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Eis a razão, queridos irmãos e amigos, que nós estamos aqui nesta manhã. Estamos aqui para dar honras e glórias a Deus. Ele mesmo, Criador dos céus e da terra, nos requisita a que nós viemos diante dele neste dia para entrarmos em harmonia com ele. Por quê? Por que nós precisamos vir todos os sábados? Porque, queridos irmãos e amigos, Deus separou o dia de sábado como um dia à parte do ciclo da semana. Nós temos 6 dias para fazermos tudo o que nos pertence a nós. Assim como seres humanos, trabalhar, cuidar das nossas famílias, cuidar dos nossos filhos.
mas ao sétimo dia, Deus nos requisita que nós viemos a Ele. Podemos fazer tudo durante a semana. Mas neste sétimo dia, nós devemos estar na presença de Deus. Para quê? Para que Deus faz tanta questão? Queridos irmãos e amigos, é uma lei, a única lei que está dentro da palavra de Deus, dentre as 10 leis, que ela diz, lembra-te. Deus, Criador dos céus e da terra, tomando em consideração que o ser humano iria esquecer um dia a sua lei, Ele diz grandemente, lembra-te, lembra-te, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Por que santificar? Porque Deus separou esse dia tão particular para entrar em comunhão conosco. Vamos, queridos irmãos, voltar um pouco no Jardim do Éden. Deus elaborou toda a sua criação e quando Ele criou, por fim, os seres humanos, Adão e Eva, Ele teve um bate-papo, Ele teve um encontro face a face com Adão e Eva. E então eles falavam diretamente, conforme vocês conseguem ouvir a minha voz hoje. E Adão assim ouvia Deus. E Deus conversava com nossos primeiros pais a todas as vezes que o sol caía. Ao pôr do sol, Deus aparecia aos nossos primeiros pais e falava com eles. Todos os dias. Mas ao dia de sábado era um dia particular, muito específico para Deus entrar em harmonia com os seus filhos. Então diz que nós devemos honrar essa parte de Deus porque Ele é um selo que vai nos firmar agora, assim como os seres humanos em todo o planeta, seguidores de Jesus, os que creem em Deus. Essa é uma lei que vai brevemente ser mexida, como Deus falou lá no livro do profeta Daniel. Então, nós estamos aqui por essa razão, queridos irmãos e amigos, honrar e bendizer o nome do Senhor neste dia de sábado. Eu queria passar a ler para vocês Mateus 24, e vamos saber em que tempos nós estamos a viver. Queridos irmãos e amigos, nós estamos em grande crise, tempo de pandemia mundial. As vidas, as famílias estão a ser assoladas, muitas pessoas estão a morrer dia a dia, a cada minuto. Nós estamos a perder muita gente no nosso planeta. Mais do que agora a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, queridos irmãos e amigos. O que é muito triste é que ninguém sabe quantos mais vão parar, quantos mais vão morrer, vão deixar a vida nesse planeta por causa dessa pandemia. Vamos abrir Mateus 24 para ver o que Jesus diz sobre tudo isso. Queridos irmãos e amigos, a saber que Jesus, Ele foi mandado por Deus desde os céus para salvar a raça humana. E desde a criação, desde que nossos primeiros pais pecaram, Deus engendrou o plano da salvação e mandou Jesus para morrer para cada um de nós na cruz do Calvário. Uma vez Jesus aqui na Terra, Ele tem 33 anos de vida nesse planeta e 3 desses anos Ele vai ministrar, vai chamar 12 discípulos e vai ensinar a sua palavra. E vamos ouvir o que Ele diz. Quais são as indicações que Jesus, aquele que veio do céu, de um outro mundo, de um outro planeta, vem para dizer à raça humana hoje, queridos irmãos e amigos? Vamos ouvir. Assim diz Mateus 24, versículos 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. A saber, queridos irmãos e amigos, que este templo é a muralha que está lá em Jerusalém hoje, que vocês podem ver na televisão, que ainda há resíduos desse fundamento desse templo. Acontece que no tempo de Jesus aquela era a maravilha do templo, daquela época. O templo estava lá completamente erguido, lindo, e assim os discípulos estão a fazer ver Jesus. Versículos 2 diz: Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada.
E estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular. Por que, queridos irmãos e amigos, que os discípulos chegaram em particular para Jesus? Era uma questão muito séria. Os discípulos, 2020 anos atrás, os discípulos de Jesus já estavam preocupados porque eles sabiam, através de Jesus, que Jesus tinha um certo tempo para ministrar os homens aqui nesse planeta. E agora eles estão preocupados e querem saber. Jesus vai lhes responder. Versículos 3, vamos repetir o versículos 3. E estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? A pergunta, queridos irmãos e amigos, que nós todos nos pusemos nesta manhã, e todos os dias em que nós podemos acordar hoje no nosso planeta: quando vai acabar essa pandemia? Quando é que o homem vai deixar de ser assolado pela morte neste planeta? Só Deus, queridos irmãos e amigos, pode saber essa resposta. A verdade é que nós estamos numa encruzilhada. Estamos a perder muita gente no nosso planeta hoje. Vou pedir, por favor, que não liguem durante o sermão. Ela sabe que eu estou a falar a palavra de Deus nesse momento. Por favor, não liguem neste momento. E Jesus respondendo disse-lhes, versículos 4, acautelai-vos que ninguém vos engane. Isso é o que acontece quando nós entramos na palavra de Deus, o caso é muito sério e as pessoas começam a ligar. Ok. Versículos 4. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Queridos irmãos e amigos, qual é o cenário no nosso planeta nesta manhã? Quantos ministérios, quantas igrejas nós conhecemos? Quantas igrejas estão ao redor do mundo a tentarem falar da palavra de Deus? Muitos deles vêm, sinceramente, grandes ministérios, pregam 24 horas por dia, e isso eu sinceramente louvo a Deus por haver todos esses ministérios. Acontece que muitos deles aparecem para somente o ganho de dinheiro. Jesus já nos tinha precavido sobre esse assunto. Ele disse, acautelai-vos que farão de vocês negócio. E para muitos ministérios, o objetivo único é de angariar fundos, tirar dinheiro do povo. Queridos irmãos e amigos, Jesus está a nos alertar aqui. Escutem. Diz-nos quando acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Agora vamos escutar. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Queridos irmãos e amigos, eu nasci em 1965. E, sinceramente, desde 1965 até o dia de hoje, eu nunca vi tão grande problema em todo o nosso planeta. Eu já ouvi que entramos em guerra, tivemos várias guerras, várias epidemias, mas nada do que acontece no nosso planeta hoje. Eu estou diante do meu ecrã, estamos a perder 1.073.735.000 pessoas nesta manhã.
desde a criação, queridos irmãos e amigos, quantas pessoas já perderam a vida por causa do síndrome do pecado, o vírus do pecado. Nós estamos todos preocupados hoje com essa pandemia. Esta pandemia é uma pandemia que surgiu há 7 ou 8 meses atrás. E escutem, irmãos, está 1.073.735.000 pessoas mortas até hoje, nesta manhã. A minha pergunta é: quantos de nós ainda vamos perder as nossas vidas? Quantos seres humanos no nosso planeta vão perder a nossa vida por essa pandemia? É preocupante, não é? É mesmo. Jesus nos fala sobre essa situação. Escutem bem. Portanto, se levantará nação contra nação. Primeira e Segunda Guerra Mundial a mencionar. Reino contra reino. Haverá fomes, pestes, pandemias, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas serão o princípio das dores. Então vos há de entregar para serdes atormentados, matar-se-vos-ão, e sereis odiados por todas as gentes por causa do meu nome. Queridos irmãos e amigos, nós vamos voltar 2020 anos atrás, na época de Jesus. Jesus está a fazer um comentário do cenário a partir daquele momento para os nossos dias. E Jesus está a dizer que vão se levantar muitos falsos profetas, muitos vários cristos, vai haver guerras, vai haver epidemias, vai haver muitos terremotos, mas isso é o princípio de dores. Vai chegar a uma parte em que Jesus alerta os seus próprios discípulos: matar-se-vos-ão, e sereis odiados por todas as gentes por causa do meu nome. Acontece que quando Jesus nasceu, queridos irmãos e amigos, nós estávamos em tempo do Império Romano, o 4º império no planeta Terra, de que a Bíblia fala. Nós já falamos desses impérios. Nós vimos que o primeiro império foi o Império da Babilônia, segundo império Medo-Pérsia, terceiro império Grécia, o 4º império Roma. E o 5º império de que a Bíblia fala é a nossa Europa que estamos a viver hoje. E diz o profeta Daniel que no tempo desses reis se levantará o reino de que nunca mais será destruído. Nós veremos esse versículo daqui a pouco. Mas vamos continuar no versículos 24, capítulos 24. Versículos 10, de capítulos 24, Mateus 24. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Eu falei-vos há pouco, queridos irmãos e amigos, quantos ministérios nós conhecemos hoje? Ministérios falsos que ensinam a prostituição. Uns cospem, uns querem fazer nudismo, outros querem... Tanta porcaria que estamos a ouvir. E diz a palavra de Deus que o meu povo sofre por falta do conhecimento da palavra de Deus. Nesta manhã, queridos irmãos e amigos, é-nos aconselhado a que nós façamos leitura bíblica, conheçamos a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente a leitura da palavra de Deus pode nos libertar de todas essas heresias. Nós já temos uma situação de aperto. Muitos de nós trabalhamos duramente para ter o mínimo de sustento para os nossos filhos. E agora aparecem pastores que não têm nem convicção de ser. Vêm somente para tirarem a atenção do povo e angariarem fundo. Não para a salvação da raça humana. Ora que quando vocês estiverem num desses ministérios, diz a palavra de Deus: sai dela, povo meu. Não fiquem em ministérios onde vos estão a pedir muito dinheiro, cospem na boca, têm que fazer sexo. Queridos irmãos e amigos, vão para ministérios onde se prega a palavra de Deus. Eu nasci e cresci no berço adventista. Até os 18 anos eu vivi nesse ministério. Vim para a Europa, saí da Angola.
E daqui eu conheci o Ministério Maná. É um ministério muito bom, queridos irmãos e amigos. Se você não sabe em que ministério andar, ainda há ministérios bons. Eu não estou só a falar da Igreja Maná, Igreja Adventista. Tem outros ministérios que pregam a palavra de Deus. E lá vocês vão aprender a como se andar como cristão. Muito importante. Jesus está a alertar o seu povo aqui nesta manhã. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ora, muita gente, queridos irmãos, está fora das igrejas hoje. Por quê? Por uma simples razão. Porque a gente, quando ouve tanta porcaria que vai dentro dos ministérios ao redor do mundo, nós não temos nem a vontade de pôr os pés numa igreja. Mas aconteceu a mim. Eu não estou fora desse contexto. Queridos irmãos e amigos, acontece que nós não podemos nos separar da palavra de Deus. Uma coisa é nós irmos à igreja, outra coisa é pensarmos que a igreja é o título de salvação. Nós temos a salvação por mérito de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Somente por Jesus Cristo nós somos salvos, não por irmos à igreja, queridos irmãos e amigos, o que é necessário também. Dentro de uma igreja, queridos irmãos e amigos, vocês, os que não têm ainda conhecimento da palavra de Deus, vão conhecer a palavra de Deus como um bebê começa a gatinhar, ou como uma criança que vai à escola para aprender A, B, C, D. São princípios de rotina que o crente tem que passar. Mas diz lá o apóstolo Paulo que a certo momento nós cristãos temos que crescer na palavra de Deus e deixarmos de tomar o leite como bebês e tomarmos a palavra a sério, levarmos a palavra na nossa vida. E então temos que ensinar. É o que está lá em Marcos 16:15. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Isso é comissionado a qualquer um de nós, queridos irmãos e amigos. Vamos voltar para Mateus 24, versículos 15. Quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, estar no lugar santo, quem lê, atenda. Queridos irmãos e amigos, Jesus está a dar uma dica. Ele ainda não saiu do planeta. Ele ainda está nos discípulos, 2020 anos atrás. E Jesus está a dar aqui uma dica. Quando vocês virem aqui no santuário entrar alguém que não tem nada a ver, então comecem a fazer atenção. Quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, estar no lugar santo, quem lhe atenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, e quem estiver sobre os telhados não deixa tirar alguma coisa. Vamos olhar para o versículo 20. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco haverá. Que tempo é que nós estamos a viver, queridos irmãos e amigos? Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo está aqui ou ali, não lhe des crédito. Muitos falsos profetas vão aparecer. Queridos irmãos e amigos, nós estamos a viver num tempo de pandemia. É uma crise mundial, onde estamos a perder muita gente no nosso planeta. Nesta manhã nós estamos 1.073.735 mortos, 7 meses de pandemia. Média de 7 meses, estamos a perder 1.073.735 pessoas. Acontece que desde a criação, queridos irmãos e amigos, quando Deus criou nossos primeiros pais, Adão e Eva, logo automaticamente, poucos dias depois, eles caíram na tentação e caíram no pecado, por desobediência às leis de Deus. Deus disse, não se aproximem, nem toquem nessas árvores duas que estão no meio do jardim. Acontece que nossa mãe Eva não deu ouvidos à voz de Deus. E ela
separou-se um pouco do marido, Adão, e foi passeando pelo jardim fora. E lá a serpente estava à espera de enganar a Eva. E Eva caiu na tentação, também deu a comer o fruto a seu marido. Ambos caíram e o nosso planeta caiu em pecado. Todo o poder, queridos irmãos e amigos, toda a autoridade de que Deus tinha dado aos nossos primeiros pais para esse planeta Terra, para eles serem os tutores, os homens responsáveis, então Adão e Eva entregam essa responsabilidade toda nas mãos de Satanás. Eis a razão por que estamos a viver essa pandemia. Se vocês vão perguntar, mas quem é o culpado? China, Estados Unidos, Alemanha, Rússia? Queridos irmãos, só Deus sabe. E se Jesus fala aqui que vamos ter pandemias, vamos ter pestes, guerras, fomes, terremotos, é para nós tomarmos atenção que isso é o princípio de dores. Nós vimos que quando Jesus diz acautelai-vos que vão vos perseguir, nós passamos no tempo romano. Jesus nasceu, queridos irmãos e amigos, no tempo de Roma. Roma, eles torturaram, eles perseguiram muitos dos cristãos. Se vocês não têm dúvida desse cenário, vão a Roma. Viajar a Roma e vão ver lá o cenário do Coliseu Romano. Lá, queridos irmãos e amigos, Roma fazia uma brincadeira com os cristãos, os que criam em Jesus. Eles matavam homens, mulheres, crianças. Eles não tinham piedade. Era um modo deles regozijarem a vida deles. Sangue é o que eles queriam. E ali morriam todos aqueles que eram sinceros cristãos. E aqui a palavra de Deus nos chama a atenção. Deus nos chama a atenção nesta manhã. Que nós veremos o mesmo cenário daqueles dias passados nos nossos dias de hoje. Queridos irmãos, nós estamos no tempo de pandemia. A dizer que isto é para nós termos temor. Diz a palavra de Deus, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Estamos a viver nos últimos momentos do nosso planeta. A mensagem que eu tenho para o mundo, queridos irmãos e amigos, não para um ministério, não para uma igreja, eu estou a pregar para o planeta inteiro, para que nós possamos estar preparados para a breve vinda de Jesus. Se nós olharmos para o texto, diz, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel e estar no lugar santo, quem lhe atenda. Depois da grande perseguição, queridos irmãos e amigos, que o povo romano fez aos crentes, eles mataram um pouco depois de Jesus ser morto e ressuscitado, depois ele é ascendido para o céu, Jesus volta para o céu, então a grande perseguição começa. Jesus tinha avisado a eles, acautelai-vos que vos perseguirão, vão vos matar por causa do meu nome. E a grande perseguição começou. Acontece que houve um homem muito inteligente. O imperador romano Constantino I, ele viu muita porcaria e disse, não. Basta de matar os cristãos. Nós não podemos levar a vida a matar. Chega. Então ele teve uma ideia. Que nós associarmos a duração do dia do sábado com a nossa lei. Queridos irmãos e amigos, naquela época, 2020 anos atrás, o Império Romano, os imperadores e os soldados romanos tinham a atenção voltada para a duração do sol. Se diz em inglês Sunday, o dia do sol. Então, no dia do sol, eles tinham a vocação, a coisa de adorar o sol. E Constantino disse, nós vamos passar uma coisa. Em vez de eles estarem preocupados em adoração do sábado, vamos pôr uma lei de que todo mundo possa vir em adoração no dia do domingo. E está aqui a palavra de Deus. Vamos olhar para o versículo 15, queridos irmãos e amigos. Jesus estava a avisar, quando virdes, pois, a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, e estar no lugar santo, quem lhe atenda. Primeiro papado chegou. A perseguição dos cristãos começaram. Continuou a perseguição do cristão. E nós vimos Primeira, Segunda Guerra Mundial. O Império dos Hitlers também mataram muitos judeus. Todos esses mortos que morreram por causa do nome de Jesus.
E nós estamos nos últimos tempos, queridos irmãos e amigos. Vamos ouvir versículos 20. Mateus 24, versículos 20. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. Queridos irmãos e amigos, na grande perseguição do Hitler à raça judeia, o único objetivo de Hitler era exterminar toda a raça judeia. Acontece que se Hitler conseguisse exterminar todos os cristãos, toda a raça judeia, nós não teríamos Jesus no nosso planeta. Hã? Queridos irmãos e amigos, se nós temos que tomar atenção à palavra de Deus, escutem bem. O plano da salvação foi desde a criação. Deus fez de que tudo isso, Jesus diz, tudo isso vai acontecer. Mas tomem cuidado, vocês vão passar em tempos difíceis. E diz que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Quantos de nós, queridos irmãos e amigos, vamos sobreviver nesta pandemia? Nós estamos a viver uma segunda epidemia no nosso planeta. Uma das maiores epidemias que eu quero atirar a atenção vossa nesta manhã é a epidemia do pecado. Nós estamos a ver 1.073.735.000 nesta manhã mortos. A pergunta é, quantos já morreram desde Adão até os nossos dias por causa do pecado? Queridos irmãos e amigos, a única ambição de Satanás é levar as pessoas à morte eterna. E se nós morrermos no problema de uma pandemia do Covid-19, ainda há resgate para quem busca Cristo, para quem busca Deus. Mas se morrermos na pandemia do pecado, queridos irmãos e amigos, não haverá resgate para as nossas vidas. Diz a palavra de Deus, pelo espírito de profecia, de que quem morrer no pecado nunca verá o rosto de Deus. Nunca verá o rosto de Cristo. Então vamos tomar cuidado. Vamos nos preocupar com a pandemia de hoje ou vamos nos preocupar em viver uma vida decente, tirando as nossas vidas do pecado? Desde que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos. Ninguém nesse planeta pode dizer, eu sou santo, eu sou melhor. Queridos irmãos e amigos, Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar todo aquilo que nós perdemos. Jesus veio morrer na cruz do Calvário para nos levar de volta ao momento da criação. Qual era o objetivo de Deus criar, queridos irmãos, o ser humano? Era para que nós vivêssemos eternamente. Por isso estavam lá as duas árvores no meio do jardim. No meio do jardim do Éden, Deus pôs lá duas árvores. A do conhecimento da ciência, do bem e do mal, e a árvore da vida. No propósito de que Deus criou-nos com o poder livre-árbitro, poder de escolha. Qual é a escolha que nós vamos fazer, queridos irmãos, nesta manhã? Viver com Cristo e ter uma vida eterna, obter uma vida eterna, ou viver no mundo com essa pandemia e perdermos a vida eterna. Qual é a sua escolha nesta manhã? Nós temos uma escolha a fazer. Queridos irmãos e amigos, vamos continuar. Então se alguém, versículos 23 de Mateus 24, então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aí ou ali, aqui ou ali, não lhe des crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Que tempo é que nós estamos a viver, queridos irmãos e amigos? Essa questão permanece até ao fim do culto. Porque surgirão falsos profetas, falsos cristos, farão grandes sinais e prodígios. Eu estava a ver a televisão a semana passada. E eu estava a ver um programa da África do Sul, da igreja do Kenneth Sagan, uma coisa assim. Queridos irmãos, é impressionante como os seres humanos estão a entregar suas vidas para heresias.
E aquele pastor ia e com um tipo de aro, sei lá, que fazia tchu, e deixava cair gente. E toda a igreja se ria. E era tudo o que aquele pastor fazia. Queridos irmãos e amigos, dizem eles que estavam a cair na unção do Espírito Santo. Vocês têm noção daquilo que é o Espírito Santo? Queridos irmãos e amigos, eu estou a fazer uma pergunta ao planeta Terra, aos cristãos desta manhã. Nós falamos de Deus, falamos de Jesus, falamos do Espírito Santo, mas que é que na realidade é o Espírito Santo? Vamos voltar na criação. Deus criou nossos pais feitos de boneco e Ele teve que soprar nas suas narinas para dar o fôlego de vida. Deus, Criador dos céus e da terra, soprou nas narinas de Adão e ele tornou-se uma alma vivente. Do mesmo soprou nas narinas de Eva e tornou uma alma vivente. Então, eles dois juntos receberam o poder do Espírito de Deus neles, para eles se tornarem seres viventes. Enquanto não, eles se moviam inertes, não se moviam. Mas pelo Espírito de Deus, eles começaram a falar, a ver, a ouvir, a andar. Esse é o poder que nós recebemos de Deus através das narinas de nossos primeiros pais. Acontece que hoje nós estamos a tirar esse privilégio à humanidade. Hoje, queridos irmãos e amigos, nós temos que andar de máscaras por causa desta pandemia. Porque nós temos medo de morrer. Todo mundo, eu ontem estava no metro e tinha mesmo aconselhados, pessoas que aconselhavam, pessoas que estavam lá para supervisar no metro, a pôr a máscara. E eles iam de pessoa a pessoa, onde está a sua máscara, onde está a sua máscara. Porque todo mundo tem que pôr no risco de contagião. Hoje nos estão a tirar o maior privilégio, respirar o ar puro que Deus nos criou, que Deus nos deu desde a criação. Queridos irmãos e amigos, como nós vamos nos cobrir da pandemia do pecado? Como nós vamos nos cobrir com o problema do pecado? Uma pandemia que é maior do Covid-19. É a que nós temos que tomar mais cuidado. Jesus está às portas. Assim como aconteceu nos dias de Noé, queridos irmãos e amigos, os homens comiam, bebiam, davam-se em casamento, casavam-se e davam-se em casamento. Assim estamos nós, hoje, a viver no nosso planeta. Acontece que Noé pregou 100 anos, uma média de 100 anos, não se sabe. E nenhuma alma fora da família dele se salvou, queridos irmãos. Deus, por amor eterno, Ele pegou em um casal de cada animal, cada ser que Ele criou no planeta para não se perder, extinguir as raças. E pôs lá, Noé disse, guarda isso para mim e vocês têm que sobreviver nessa barquinha aí. Acontece que Noé pregou, queridos irmãos e amigos, como eu estou a pregar nesta manhã. A pergunta é quantos de vocês vão ouvir a mensagem de Deus? Quantos de nós, queridos irmãos e amigos, vamos prestar atenção à palavra de Deus nesta manhã? Apocalipse diz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Estamos a ver o juízo de Deus, queridos irmãos e amigos. Quem é culpado dessa pandemia? Será que Jesus não falou que teremos esse problema? Jesus nos advertiu. E estamos dentro dessa pandemia hoje. Como nos podemos olhar? Como nos podemos salvar? Somente através de Cristo. Queridos irmãos e amigos, Jesus foi o plano de Deus. Quando os primeiros pais pecaram, Deus entrou em cenário. Ele, Pai, Criador dos céus e da terra, o Filho Jesus Cristo, o Espírito Santo. E eles entraram num concílio e eles estavam a tomar uma decisão. Como fazer para resgatar toda a raça humana. E aí Jesus ofereceu-se liberalmente. Ele foi livre. Ele disse, Pai, eu estou aqui. Eu vou morrer para a raça humana. E aí veio o plano da salvação. Vamos abrir as nossas Bíblias, queridos irmãos, em João 3,16. O plano da salvação. João 3, versículos 16. Que diz a palavra de Deus?
João 3, versículos 16. E nós vamos hoje nos perguntar, mas será que Deus existe? É que Deus está a ver o que está a passar no nosso planeta? É claro que Deus está a ver. Mas Deus já mandou a solução desde a criação, queridos irmãos e amigos. O plano da salvação foi feito desde a criação. Antes que Deus criasse nossos primeiros pais, Ele já tinha planificado o resgate da raça humana. João 3, versículos 16. Vamos ver. Muita gente se põe a questão, será que Deus existe? Deus está no nosso planeta? Deus está a ver esse problema dos homens a morrerem assim como cães? Olha o que diz a palavra de Deus. João, capítulos 3, versículos 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este é o plano da salvação, queridos irmãos e amigos. Nesta manhã Jesus diz, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Se você está nesse momento contratado, que tem a situação do Covid-19, está no problema de saúde, tem problema de finanças, tem problema com relacionamento com os filhos, venha a Jesus. Jesus é a nossa solução nesta manhã. Diz que Jesus tem a porta que abre, ninguém fecha. Quando Jesus fecha uma porta, ninguém abre. Acontece, queridos irmãos e amigos, que o tempo está próximo. O tempo da graça vai se fechar. Nós temos um pouco curtinho de tempo para tomarmos uma decisão hoje. Quantos de nós nesta manhã vamos tomar uma decisão? Como no tempo de Noé. Noé pregou média de 100 anos. E ele pregou a cada martelada que dava lá. Nenhuma família do planeta Terra se salvou. Apenas 8 pessoas entraram naquela barca. A minha pergunta é, quantos de nós entraremos para a Canaã Celestial nesta manhã? E se Jesus tivesse que vir agora, nesse tempo de pandemia, quantos de nós estaríamos prontos para herdar a vida eterna? Jesus diz, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, ó Pai, ó Deus, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a vida eterna, queridos irmãos e amigos. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, reconhecer a Deus como Criador. Por isso estamos aqui nesta manhã para dar honras e glórias ao nosso Deus, ao nosso Criador. Reconhecer a cruz de Jesus no Calvário, a morte de Jesus, que por seu sangue Ele lava todos os nossos pecados, desde os nossos primeiros pais. Queridos irmãos e amigos, Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, Ele apagou por indefinido o nosso pecado. Agora nós somos convidados à salvação. Nesta manhã toda a raça humana é convidada à salvação. Se você hoje se pergunta, mas irmão Manuel, eu não sei para onde olhar, eu não sei para ver que ministério vou a ir, ou que igreja eu vou parar, o que é que eu vou fazer? Primeiro conselho, querido irmão e amigo, pega uma Bíblia. Um soldado de Deus não anda sem a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus que a espada do Espírito é uma arma de combate para qualquer vendaval na sua vida. Nós precisamos meditar na palavra de Deus. Só na palavra de Deus e no poder da palavra do Espírito Santo podemos aniquilar todo o espírito da pandemia, todo o poder da morte. Ele cai através do poder da palavra de Deus. Então, se você, primeiro conselho, não tem uma Bíblia, adquira a palavra de Deus. Porque haverá tempos, queridos irmãos e amigos, que não haverá Bíblias no mercado. Não haverá Bíblias em nenhuma das bibliotecas. Nos nossos dias estão se aproximar. E Jesus diz que lembra-te do dia do sábado para o santificar. Porque, queridos irmãos e amigos, dentre as leis de Deus, este é o único mandamento que vem, lembra-te. O cenário está quase a chegar. Nós estamos a entrar num cenário para o fim
reta final para o fim dos tempos. Acontece que depois dessas pandemias vai haver mais problemas. Crise econômica, crise financeira, as famílias vão morrer à fome, vai haver muita perseguição, muita gente vai perder a vida por causa de ser escolhido de Deus, ou os que creem na palavra de Deus. Vamos ter que tomar uma decisão. E nesta manhã, por isso eu estou aqui, para saber com vocês que caminho tomar. Qual a decisão que vamos seguir? Queridos irmãos e amigos, nós estamos a ver hoje os Estados Unidos da América, a cidade que está literalmente a dirigir as outras nações da terra. Ela está-se a erguer, mesmo quando eles já tinham feito porcarias no passado. Hoje nós temos um presidente que está a chamar a nação em oração. Eles estão a jejuar, estão a orar por causa do tempo dessa pandemia. Recentemente vimos o presidente sair do hospital e ele deu uma mensagem de bem-aventurança, de esperança para todos os idosos lá nos Estados Unidos e no planeta Terra. Será que ele tem a solução? Será que os Estados Unidos da América, a China, o Japão, o Tóquio, sei lá, que país do mundo tem a solução para essa pandemia? A verdade é que estão a continuar a morrer, queridos irmãos e amigos. Mas Jesus morreu para os nossos, todos, desde o primeiro homem que Deus criou, de Adão e Eva. E até os nossos dias, Jesus morreu na cruz do Calvário. Queridos irmãos e amigos, lá Jesus na cruz do Calvário, ele deixou bem pregada, cravada, o poder da morte, o poder da pandemia, o poder da pobreza, o poder da tristeza, tudo que nos faz mal como seres humanos. Jesus cravou. Vamos olhar para Isaías 53, que é para ver qual é o estado em que Jesus, nosso mestre, ficou. Isaías 53, queridos irmãos e amigos, vamos ver o que é que diz a palavra de Deus. Como ficou Jesus quando foi lá para a cruz do Calvário? Diz assim a palavra 53. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Quantos nesta manhã, queridos irmãos e amigos, vão dar crédito à palavra de Deus? Escutem. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Será que você está a fazer caso de Jesus, querido irmão e amigo, nesta manhã? Qual é a situação de vida que nós temos no planeta? Qual é a sua situação de vida? Se Jesus vier neste momento, quantos de nós estamos prontos a erguer as mãos para subirmos a Canaã celestial? Verdadeiramente, versículos 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Esse é o preço que Jesus levou na cruz do Calvário. O homem que morreu naquela época romana, naquela época, a morte da crucificação era vergonha pela humanidade. Era um homem amaldiçoado, um homem que morreu maldito, e Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Queridos irmãos e amigos, nenhum império romano, nenhum ser humano fez uma cruz para Cristo. A cruz que Jesus estava a levar foi a cruz de Barrabás, um homem cruel, ladrão, mentiroso e como se diz, um assassino. Ele era muito maior que Jesus. Por isso Jesus não estava a aguentar a levar o peso da cruz até no Calvário, porque nenhum ser humano fez a cruz para Cristo. Olhem para o texto. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
e pelas suas pisaduras, todos nós, queridos irmãos, planeta Terra, somos sarados. Basta crer. Por isso lá João 3, versículos 16 diz: porque Deus amou o mundo, isso de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça. Eu vou terminar com uma história. Queridos irmãos e amigos, o povo judeu ficou escravo por 400 anos lá na terra do Egito. 400, 500 anos, não se sabe. Acontece que um dia Deus chamou Moisés e disse: Moisés, leva o meu povo, tira o povo da escravidão e vai lá, direção à terra prometida. E lá Moisés foi, libertou o povo e o povo estava a caminhar. Queridos irmãos e amigos, aquele povo era um povo judeu, povo que temia Deus, que queriam salvação. Eles estavam à espera do Messias, um libertador. Moisés veio, libertou eles. Mas ao meio do caminho, eles rebelaram-se contra Deus. Ao meio do caminho, toda aquela população estava a dizer: por que é que nos tiraste do Egito? Oh Moisés, nós queremos voltar no Egito. Então, Deus começa a mandar serpentes, que é para matar aquela gente toda rebelde. Aquela gente começou a morrer aos milhares, conforme estamos a morrer hoje, queridos irmãos e amigos. E muita gente vai dizer: mas onde está Deus? Onde está Deus nesta manhã? 1.735.000 pessoas mortas nesta manhã. Onde está Deus no nosso planeta? A mesma pergunta se fazia aquele povo. E quando Moisés via, ele não tinha solução, obviamente. Ele era um homem chamado por Deus para libertar o povo da escravidão apenas. Ele estava a seguir um mandato divino. Mas a solução quem tinha para aquela pandemia era Deus. As cobras vinham, mordiam a população e os homens morriam, conforme estão a morrer hoje, queridos irmãos e amigos. E Moisés entrou no seu quarto e disse: Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não tenho solução. Estamos a perder muita gente. Tu tiraste o teu povo do Egito para fazer exterminar aqui, nesse deserto. E Deus diz: não. Eles estão a morrer, Moisés, porque eles são rebeldes à minha palavra. Eles não estão a dar ouvidos à tua voz, porque eu falo para ti e eles não ouvem. Então estão a padecer por consequência da desobediência deles. E Moisés vai interceder, queridos irmãos e amigos, pelo povo. Moisés ora a Deus e pede libertação. Senhor, por favor, não deixa que o teu povo morra. O que é que eles vão falar, os povos que não te conhecem? As nações que não te conhecem, que vão falar de ti, ó Deus? E Deus disse: está bem, faz uma coisa para mim. Moisés, levanta-te. Vai agora fazer uma cruz de bronze. E essa cruz de bronze tens que levantar bem alto. Levanta, Moisés, essa cruz bem alto. E mostra ao povo que ainda há poder de salvação. Ainda eu sou um Deus para perdoar todos aqueles que creem em mim. E Moisés levantou aquela bronze, aquela cruz de bronze, no meio do deserto, irmãos. E acontece que todo homem, mulher, criança que olhava para aquela cruz era salvo. A cobra mordia, mas eles não morriam. Mas também acontece que mesmo naquele momento ainda havia homens e mulheres que não davam crédito à palavra de Deus. E não conseguiam olhar para a cruz erguida por Moisés. E morriam, queridos irmãos e amigos. Hoje nós estamos a morrer. Quem é o culpado? China, Estados Unidos, a Rússia. A quem vamos culpar essa pandemia? Jesus é a solução, queridos irmãos e amigos, para o nosso planeta. Assim como fez nos tempos de Noé, vamos olhar para a cruz de Cristo. Lá na cruz de Cristo, Jesus pagou por todos os nossos pecados, as nossas faltas. E com o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, Ele apaga todas as nossas iniquidades. Não há nada que fique sem cobertura do sangue de Jesus. Basta que nós crermos. Vamos olhar para João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo. Não é porque Deus nos abandonou que Deus não nos ama.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito como solução para todo o planeta Terra nesta manhã. Vamos olhar para a cruz e mesmo que essa pandemia nos atinja, nós vamos sobreviver. Donald Trump está aí um exemplo típico hoje que nós podemos olhar. Literalmente, fisicamente, podemos ver. Esse presidente foi dado na televisão a nível mundial. O líder do mundo, em que os mundos todos olham como um exemplo para seguir. E ele também adoeceu dessa pandemia. Agora ele diz, eu estou aqui para vos dizer que ainda há resgate, porque a nossa medicação, os nossos médicos é boa. Irmãos, vocês sabem quem tocou na mão daqueles médicos? É Jesus. Donald Trump hoje só está de pé porque Deus tem um plano na vida dessa nação. Deus tem um plano na vida do povo americano. E Deus tem um plano na sua vida nesta manhã. O plano da salvação, queridos irmãos e amigos, é o plano de resgate para todo o ser humano, toda a raça humana. Porque Deus não nos criou para nós perdermos a vida, para nós morrermos para a eternidade. Deus criou-nos para vivermos para a eternidade, para sermos iguais a Deus. Diz a palavra de Deus que Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. Naquilo que aspecto de sobreviver eternamente estava lá posta no meio do jardim a árvore da vida, representada para que Jesus tomasse lugar no momento exato da perda do ser humano. Quando o ser humano perdeu a sua glória, a sua graça diante de Deus, Jesus se apresentou e disse, Pai, eu vou lá, eu morro por eles. E eu quero fazer com que tudo quanto planeaste desde o princípio da criação, nós vamos tomar de volta. Aí Jesus aceita vir cada um de nós, queridos irmãos e amigos, hoje nesta manhã. Mesmo que você ainda não foi atingido por essa morte, por problema da pandemia, deste Covid-19, não se preocupe tanto com esse Covid-19. Vai se preocupar com a nossa vida do pecado. Como nós podemos sair dessa pandemia do pecado? Olhando para a cruz do Calvário. Queridos irmãos e amigos, assim como Moisés ergueu a cruz no deserto para que aqueles homens e mulheres tivessem vida eterna, para que eles pudessem sobreviver daquela pandemia das serpentes, assim Jesus nos convida nessa manhã. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Eu vos aliviarei. Vamos olhar para a cruz do Calvário, queridos irmãos e amigos. Lá diz que, Isaías 53, Jesus ficou desfigurado com o poder do pecado por causa de nós, para nos dar a vida eterna. Diz que todos nós, versículos 5, todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Nós não tínhamos remissão sem a morte de Cristo. Agora Jesus diz, como chamava lá quando ele chegou em Jerusalém, ele abriu os braços e diz, Jerusalém, Jerusalém, quanto eu queria proteger vocês como a galinha protege os seus pintainhos. Mas vocês não querem de mim. Vocês me rejeitam. Tanto rejeitaram que crucificaram o Mestre. Os resultados são visíveis, queridos irmãos e amigos. Israel, Jesus andando pela morte, pela cruz do Calvário, quando ele estava a subir na montanha de Gólgota e as mulheres vinham chorando, ele disse, não chorem por mim, chorem por vocês. Porque Jesus estava a ver o cenário da grande perseguição da raça judeia. Quem tem ouvidos, ouça, diz a palavra de Deus. Nesta manhã o convite é feito para todos nós. Ainda estamos no período de pandemias. Mas eu quero atirar a vossa atenção, queridos irmãos e amigos, para a pandemia, o próprio pecado que nos assola desde a criação. Os homens que morrerem no pecado não terão resgate. Os que não aceitarem Jesus hoje como Senhor e Salvador não verão a glória de Deus. O nosso convite nesta manhã. Deus nos convida nesta manhã a olhar para a cruz de Jesus no Calvário.
Porque Jesus já derramou seu sangue. Jesus pagou, queridos irmãos, para nós superarmos essa pandemia, superarmos o problema da pobreza, problema da aflição com os nossos filhos, problema das nossas sociedades. Nós estamos a ver tudo o que nós estamos a subir hoje no nosso planeta. Jesus já cravou na cruz do Calvário. Nós agora temos que tomar uma decisão nesta manhã. Aceitar ou não aceitar. E nisso nós vamos entoar um louvor para terminar e vamos fazer a nossa decisão nesta manhã. Queridos irmãos e amigos, a palavra de Deus ela é bem clara. Deus não deixou, não abandonou nunca o nosso planeta. Deus continua aqui, o Espírito Santo. Jesus fez uma promessa. Eu vou ir porque tenho que ir para o Pai. Mas eu não vos deixarei órfãos, vou vos mandar o Consolador. Acontece que o Consolador aqui está, queridos irmãos e amigos. Palavra de Deus. Quem não tem hoje uma Bíblia ainda é tempo da graça. Adquira uma Bíblia, pratica a palavra de Deus. Nós vamos mudar a nossa vida. Procurem buscar a Deus. Diz a palavra de Deus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nesta manhã Jesus quer nos libertar da prisão, da morte, da pandemia. Da prisão, da situação que nós estamos a viver, a sofrer no nosso planeta. Vamos ouvir a voz de Deus, queridos irmãos e amigos. Por favor, vamos estudar a palavra de Deus. Nós vamos entoar esse louvor e é um convite que eu faço a cada um de vocês. Por favor, quem está presente, falem aos vossos amigos. Nós não temos muito tempo. O tempo é curto, queridos irmãos. Nós não sabemos. Jesus diz, nem então próprio eu sei qual é o dia, a hora. A verdade é que nós estamos em cima da hora. Nós não sabemos quando Jesus virá, somente o Pai. E quando Deus largar as suas trombetas e dizer, filho, está na hora, nós não estaremos preparados. Vamos nos preparar. Por favor, irmãos. Vamos entoar esse louvor. E eu faço um convite a cada um de vocês, queridos irmãos e amigos. Vocês que estão aqui, ouçam esse louvor e façam uma decisão nesta manhã. How can we avoid fixed costs in a variable world? Aqui um problema com o nosso computador. Já vamos, só um segundo, queridos irmãos. Vamos ouvir então este louvor para terminar e vamos orar. Aí nesta manhã, queridos irmãos e amigos, nós vamos terminar esse culto com uma oração. Ao o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, de ter a tua alma, qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens escolha, pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Procuras a paz neste mundo.
Tu risco, amigo, quando ouvistes falar de Jesus, mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Desmanchada tua alma, não podes contemplar o semblante de Deus. Se os crentes de coração poderão ter o gozo dos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilharás na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Queridos irmãos e amigos, hoje é o nosso dia, hoje é a nossa hora de tomarmos uma decisão. Vamos estar atentos à palavra de Deus. Não vamos deixar que Jesus venha, que nós não estejamos preparados. Esse é o meu convite para todos vocês, queridos irmãos e amigos. Vamos orar. Eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai, por esses momentos de meditação na Tua palavra. Pai Santo, eu quero Te entregar cada alma presente nesta manhã, todas as pessoas que estão presentes e ouviram a Tua mensagem. Que Tu nos possas preparar, Senhor. Prepara as nossas vidas, os nossos corações para a entrada da Canaã Celestial, o encontro com o Teu Filho amado, Jesus, lá nos céus. Nós sabemos que os sinais estão breves, Senhor, e que breve Tu enviarás Teu Filho para buscar os Teus filhos aqui na terra. Faz-nos preparados, Senhor. Perdoa todos os nossos pecados, toda a nossa iniquidade. Tudo quanto nós temos como problemas, Senhor, ajuda-nos a passar neste tempo de pandemia.
Ajuda, Pai, as famílias que estão a ser assoladas pela morte dessa pandemia. Perdoa, Senhor, todos os nossos pecados. Ajuda-nos a nos aproximarmos de Ti. Concede-nos, Pai, uma vida de paz enquanto estamos aqui neste mundo. Nós sabemos, Pai, que os tempos vão piorar, mas Tu prometes um escape para todo aquele que crê em Ti, que crê no Teu Filho amado. E nós cremos em Ti nesta manhã. Portanto, estamos aqui, Senhor, e nós te dizemos amém. Vem, Jesus. Pai Santo, muito obrigado por mais um dia de sábado. Ajuda-nos a continuar nesse dia e meditando na Tua palavra, no Teu poder do amor que Tu mandaste por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Faz-nos, Senhor, olhar para a cruz e nunca nos desviarmos esse olhar até a eternidade. Te louvamos e agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos, muito obrigado a todos vocês que estão aí presentes. Peço mais uma vez, encarecidamente, que transmitam essas mensagens. Nós não sabemos nem o dia, nem a hora. A verdade é que, pelos sinais que nós estamos a viver, Jesus está breve, muito breve. Ok? Até o próximo sábado, às 10h30, às 11h. Não sei, vamos ver segundo o tempo, mas estaremos de volta próximo sábado. Obrigado.